Boa noite a todos. Sessão ordinária de 15 de setembro de 2025. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Guaraná, iniciamos nossos trabalhos. Presentes nesta sessão ordinária, a vereadora Aline Flauzino, os vereadores André Luiz, Inácio Marques, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rondinelli Oliveira, Samuel Ciconelli, com justificativo Fábio Rezende Patão. Convido o vereador Paulinho para efetuar a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmo 133, versículo de 1 a 3. O pão bom e com suave, e que os irmãos vivem a união, e com óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla de suas vestes, como o orvalho do Herme, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a sua vida para sempre. Obrigado, vereador Paulinho. Os vereadores receberam a cópia da ata da reunião ordinária ocorrida no dia 8 de setembro, assim colocado em discussão a ata. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Peço ao primeiro secretário, o vereador André, que faça a leitura do expediente dessa sessão ordinária. Boa noite a todos. Leitura do expediente, sessão ordinária, dia 15 de setembro de 2025. Pareceres concluídos pela aprovação dos projetos de lei complementar 0304/2025, projeto de lei complementar 03/2025, de autoria do prefeito de Guaraná, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Guaraná. Projeto de lei complementar 04/2025, de autoria do prefeito de Guaraná, que dispõe sobre o quadro geral de pessoal da prefeitura de Guaraná e da outras providências. Projeto de lei ordinária 26/2025, de autoria da vereadora Aline Flauzino, que institui o mês de incentivo ao aleitamento humano, Agosto Dourado, e a Semana Municipal do Aleitamento Humano, no calendário oficial do município de Guaraná e da outras providências. Projeto de lei ordinária 27/2025, de autoria da vereadora Aline Flauzino, que institui no âmbito do município de Guaraná a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo às Práticas de Artes Marciais, com foco na proteção das mulheres e da outras providências. Projeto de lei ordinária 28/2025, de autoria do prefeito de Guaraná, que dispõe sobre a alteração da Lei 855/2020 e da outras providências. Projeto de lei ordinária 29/2025, de autoria do prefeito de Guaraná, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Neurodivergência no município de Guaraná e da outras providências. Projeto de lei ordinária 30/2025, de autoria do prefeito de Guaraná, que dispõe sobre a alteração da Lei 1050/2025 e da outras providências. Projeto de lei ordinária 31/2025, de autoria do prefeito de Guaraná, que dispõe sobre a alteração da Lei 665/2014 e da outras providências. Projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do prefeito de Guaraná, que dispõe sobre a criação de cargo e acresce vagas na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaraná e da outras providências. Projeto de lei ordinária 33/2025, de autoria dos vereadores Fábio Rezende Patão e Rondinelli Oliveira, que dispõe sobre a denominação de rua neste município de Guaraná, Rua Doutor José Luiz Lacava de Lima. Projeto de lei ordinária 34/2025, de autoria do prefeito de Guaraná, que dispõe sobre a autorização para a realização de permuta e regularização imobiliária de bem público municipal. Projeto de lei ordinária 35/2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de placas informativas em obras públicas paralisadas por mais de 30 dias no município de Guaraná. Projeto de lei ordinária 36/2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, destinado aos estabelecimentos comerciais e empresariais que adotem política interna de inclusão no mercado de trabalho. Projeto de lei ordinário 37/2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio,
que dispõe sobre a criação de espaços reservados em shows, apresentações artísticas e culturais, teatros, eventos esportivos e similares para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no município de Goianá e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 38/2025, de autoria do vereador André Luiz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de código de barras bidimensional Quick Response QR Code em placas de obras públicas no município de Goianá e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 39/2025, de autoria do prefeito de Goianá, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica e regulamenta no município de Goianá os dispositivos da Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, da Lei Estadual número 23.959, de 27 de setembro de 2021 e legislações correlatas que tratam da liberdade econômica. Moção de aplauso de autoria do vereador Luiz Cláudio a ser encaminhada ao segundo tenente da Polícia Militar, Caio César Romualdo de Aquino. Moção de aplauso de autoria do vereador Luiz Cláudio a ser encaminhada ao cabo da Polícia Militar, Leonardo de Oliveira Perdigão. Moção de aplauso de autoria do vereador Luiz Cláudio a ser encaminhada ao segundo sargento da Polícia Militar, Vitório Luiz Cláudio Gonçalves. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente dessa sessão. Obrigado, vereador. Declaro a palavra livre aos vereadores. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos os nobres edis, boa noite a todos que nos acompanham aqui pela plateia, quem nos acompanha pelas redes sociais. Minha fala hoje vai ser bem breve, senhor presidente. Eu só gostaria de colocar aqui, essa semana nós estaremos indo a Belo Horizonte, estarei indo a Belo Horizonte na próxima quarta-feira, para a etapa estadual do Parlamento Jovem, com um estudante daqui do município de Goianá, que vai representar todos os outros estudantes. Então, nós estaremos de quarta a sexta em Belo Horizonte, discutindo políticas públicas voltadas para a cultura, que é o tema da etapa estadual desse ano de 2025, com um jovem aqui do município de Goianá, que foi eleito em plenário, juntamente com os outros jovens participantes do Parlamento Jovem aqui do município, para representá-los no município. Então, a gente fica muito feliz de poder, de Goianá, poder fazer parte desse momento, dessa discussão, dessa construção política de conscientização da importância da participação e da construção política da juventude. Eu gostaria também de frisar sobre os dois projetos aí de minha autoria, 26 e 27, que são projetos aí que instituem o mês de incentivo ao aleitamento humano, o Agosto Dourado, e o mês de conscientização e incentivo à prática de artes marciais. E a gente traz, como eu já falei, a importância quando a gente aprova projetos, semanas municipais de conscientização e tudo, porque são projetos de extrema importância quando a gente cria essa política pública de lembrar e de fazer alusão a um momento de extrema importância, a datas importantes no município. Então, eu agradeço aos nobres edis aí por já terem aprovado em primeiro turno e espero que hoje a gente aprove em segundo turno. Por fim, eu gostaria de deixar frisado aqui e agradecer a deputada federal, Ana Pimentel, que é uma grande parceira do nosso mandato e também do município de Goianá. Nas últimas semanas recebemos aí 2 ofícios do gabinete da deputada. Eu acho que veio também aqui para a Câmara Municipal, alguém colocou no grupo, falando dos recursos que já chegaram no município, que foi os 400 mil para a saúde, para custeio da atenção primária, e chegaram mais 400 mil também
para a infraestrutura do município. Então, só nesse ano aí já estamos somando aí mais de 1 milhão de recursos destinados pela deputada Ana Pimentel em parceria em construção com o meu mandato, com a Prefeitura Municipal também do município. Então a gente fica muito feliz de poder fazer essa articulação e de poder que esses recursos cheguem no município. Então agora a gente vai estar acompanhando a implementação desses recursos e, né, o quanto que eles vão trazer aí benefícios para a população de Goianá. E também já estamos construindo com o mandato da deputada para o próximo ano mais recursos aí, já está no momento de construção e de direcionamento de novas emendas, então a gente já está procurando fazer essas articulações para cada vez mais buscar benefícios em prol da população de Goianá. No mais, gostaria também de parabenizar o vereador Luiz Cláudio pelo convite que foi feito e trouxe aqui hoje, né, o cabo da Polícia Militar em Cabo Leonardo. Eu acho que é uma iniciativa muito válida para a gente estar sempre fazendo na nossa Câmara, né, de conscientização, de trazer temas importantes. É isso, essa é a Casa do Povo, esse é um espaço de conscientização e de construção coletiva. Então eu fico muito feliz com esses momentos que acontecem aqui na nossa casa também. No mais, uma boa noite, muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite a todos os demais vereadores presentes nessa reunião, boa noite população presente nessa casa, a população nos acompanha aí pelas redes sociais. Queria falar um pouquinho bem breve aqui também, presidente, sobre o projeto de lei ordinária 38, né, de minha autoria, que visa, né, implementar aqui o código de barra bidimensional, né, o QR Code, nas placas, né, de obras públicas do nosso município, com a finalidade da população também ter acesso a essa transparência, a essa publicidade do que está sendo investido ali naquela obra. Então, para que a gente cumpra, né, com esses quesitos tão importantes aí com o andamento da administração pública, então a gente traz esse projeto de lei aí. Então, queria aproveitar também o momento, como a vereadora Aline parabenizou, também parabenizar o vereador Luiz Cláudio aqui pela brilhante iniciativa de trazer a Polícia Militar Rodoviária presente aqui, já trouxe a Polícia Militar Meio Ambiente. Isso é tão importante, né? Quantas coisas nós aprendemos aqui hoje, né? Então, que a gente vê que o trânsito é tão importante quanto a nossa vida, e muitas vezes nós damos ênfase, né, às redes sociais, aquilo que nos tira tempo e aquilo que pode nos gerar vida ali, nos gerar segurança no trânsito, a gente deixa passar. Então, te parabenizo e te agradeço, tá, vereador Luiz Cláudio, por essa iniciativa aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para concluir, eu gostaria de estar agradecendo, né, a todos os vereadores, ao presidente da Câmara, a oportunidade nos dadas aí através da segunda palestra que a gente conseguiu, né, que foi a primeira, foi a palestra da Polícia Ambiental, que tirou muita dúvida, e hoje a palestra da Polícia Rodoviária Estadual, que foi de muita serventia para essa casa. Uma informação que eu gostaria de trazer nessa reunião, que é de suma importância para Goianá e toda a região. Tivemos uma reunião no João Benito com a nova direção, e lá foi tratado a demanda de retomar cirurgias pediátricas que estão suspensas há 3 anos, dificultando a marcação de todas as cidades, inchando o sistema, né, dificultando o posto de saúde, dificultando as secretarias a resolver essa quantidade de cirurgias que vem aparecendo, e devido a poucos hospitais que estão fazendo, prejudicando a nossa cidade e região. Então, está para ter a retomada, o diretor nos prometeu nos dar apoio, então vai ser de suma importância. E também aumentar o número de cirurgias eletivas, que também dos últimos 3 anos diminuiu muito, ficou muito debilitada, muitos médicos aposentaram, outros médicos pararam de fazer a cirurgia, diminuiu muito a cota para os municípios. Isso vem causando um transtorno grande a Goianá e toda a região. E também solicitamos junto ao novo secretário de Saúde de Fora, o Jonathan, a situação da UPA Nordeste, que é referência nossa na região, porque lá o raio-x fecha 10 horas.
o paciente tem que ficar até no outro dia aguardando para fazer um raio-x. Então nós prontificamos a pedir ele, junto com a prefeita Margarida, que coloque o serviço 24 horas para que atenda a demanda da UPA, porque aumentou muito, é a referência de Guaianá, e lá a gente vai ter que estar sempre no lá, que toda vez que desloca daqui para lá é a nossa UPA de referência, a não ser quando é trauma, que for um caso mais tranquilo, vai para a UPA de Benfica. Quando é um acidente mais grave de fratura, já tem que encaminhar ou a maternidade ou a HPS, que o SAMU regula e já fica tudo controlado. E a outra situação é a sobrecarga do HPS. O hospital está lotado, não tem condições mais de tocar o serviço do jeito que está. Foi feito vistoria pelo promotor de saúde, lá constatou várias irregularidades, e nós vamos aí pegar e apertar a situação da Prefeitura Municipal com o governo de Minas, solicitar uma audiência pública com o secretário em Belo Horizonte para que seja liberado 150 milhões de reais para que consigamos dar sequência à obra do Hospital Regional que está parado. Então são tudo que vai somar para a gente, vai ajudar, e o HPS hoje está sem condições de atendimento, porque a tomografia está quebrada, o aparelho de endoscopia quebrado, então isso para a gente está lamentável. O paciente às vezes chega lá fazer um procedimento e fica uma semana aguardando, então precisamos fiscalizar, precisamos chegar junto e trabalhar a favor da população, e com essas benfeitorias aqui vão ter grandes vitórias e a população vai sair lucrando, que é direito de todos, a saúde e dever do Estado. Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus abençoe essa casa e todos presentes e todos que estão nos assistindo. Boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Declaro encerrada a palavra livre. Ordem do dia. Pareceres concluído pela aprovação dos projetos complementares 03 e 04. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação os pareceres informados. Projeto de Lei Complementar 03 de 2025. Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Guaianá. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação PLC 03 de 2025. Projeto de Lei Complementar 04 de 2025, Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura de Guaianá, Minas Gerais. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLC 04 de 2025. Projeto de Lei Ordinária do dia 26 de 2025. Mês de Incentivo ao Aleitamento Humano, agosto dourado. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação o PLO 26 de 2025. Projeto de Lei Ordinária 27 de 2025. Incentivo às práticas de artes marciais em foco na proteção das mulheres. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação o PLO 27 de 2025. Projeto de Lei 28 de 2025, alteração da Lei 855 de 2020, dispõe sobre a política pública de assistência social. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação PLO 28 de 2025. Projeto de Lei Ordinária 29 de 2025. Criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Neurodivergência. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação o PLO 29 de 2025.
Projeto de Lei Ordinário 30 de 2025. Altera a Lei 1050 de 2025, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura de Guaraná, Minas Gerais. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação o PLO 30 de 2025. Projeto de Lei Ordinário 31 de 2025, alteração da Lei 665 de 2014, cooperação de água utilizada pelos prestadores de serviços de lavagem de veículos. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLO 31 de 2025. Projeto de Lei Ordinário 32 de 2025. Criação de cargo de acréscimo vagas na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaraná. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLO 32 de 2025. Projeto de Lei Ordinário 33 de 2025. Denominação da Rua Dr. José Luiz Clacava de Lima. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLO 33 de 2025. Projeto de Lei Ordinário 34. Autoriza a permuta de bem público. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLO 34 de 2025. Projetos de Lei Ordinários 35, 36, 37, 38 e 39 de 2025 seguem a comissões para a emissão de pareceres. Moção de congratulação ao segundo tenente da Polícia Militar, Caio César Romualdo de Aquino. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação a referida moção. Moção de congratulação ao Cabo de Polícia Militar Leonardo de Oliveira Perdigão. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação a referida moção. Moção de congratulação ao segundo sargento da Polícia Militar Vitório Luiz Cláudio Gonçalves. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação a referida moção. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos.